Pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Boa noite. Professor, tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo sim. Que eu estou com um probleminha aqui na tela. Só pedir para vocês aguardarem um pouquinho, a gente já começa, tá? Só eu conseguir tentar conseguir arrumar aqui. Pergunta: estão vendo essa apresentação ou não? Sim. Sim? É, tem alguma coisa em cima do material que está escrito ou não? Foto, vídeo, alguma coisa? Ou não tem nada por cima? Eu tô vendo as fotos aqui do vídeo aqui do professor do lado e a Johnny, as fotinhas pequenininhas aqui do lado no meu, tá aparecendo. Tá atrapalhando a parte escrita? Pra mim não, porque eu posso mover. Tá, tranquilo então. Bom, Professor, tem diga. uns ali no grupo falando que não estão conseguindo acessar também a live. Não estão conseguindo? Acessar. O que eles estão falando que não precisa que eu dê Que, permissão para entrar, alguma coisa assim? que fica carregando e Ah, não meu entra. Deus do céu, sério? Ai, 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 o que será que é isso? Pede para tentar de novo, mais uma vez, duas vezes, até conseguir. Tá bom. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Se por um acaso o pessoal não conseguir, você está falando com o pessoal por mensagem? Sim, pelo WhatsApp, pelo grupo. Tá, se eles não conseguirem por acaso entrar, diz que daqui a pouquinho eu já vou disponibilizar o material, vai ser só o finalzinho, só para terminar mesmo, e que daí eu fico ali no café para tirar qualquer dúvida. E semana que vem, na verdade, era para eu ter feito pelo outro aplicativo, não pelo Zoom hoje, mas eu ainda não consegui direitinho. Então, hoje é nosso último dia do Zoom. Parece que o outro aplicativo não traz muito problema, né? Então ele é mais tranquilo. E daí não vai ter problema, se Deus quiser. Tá bom. Tá? Uhum. Mas pede Sim, para eu já eles, avisei ali no grupo daí. tá, para eles irem tentando. Se não for possível, aí daqui a pouco já tá disponível. Tá bom? Tá bom. Vamos começar então? Pode ser. Então vamos lá. Bom, então aqui a gente tem só que terminar essa parte do código de ética. Então, nas semanas anteriores a gente falou, né, de é, os deveres, os direitos e as obrigações do farmacêutico quando ele está na ativa, está trabalhando como farmacêutico, ou, né, mais abrangente ainda, quando ele está ah, cadastrado no conselho, ele está ativo no conselho, tem lá sua inscrição no conselho. Por mais que ele não esteja trabalhando, é,
durante todo o tempo que ele tiver inscrito e ativo no conselho, ele vai ter que seguir essas regras. Essas regras vão valer não só para o farmacêutico que está trabalhando, mas valem da mesma forma para o farmacêutico que está inscrito, mas não está trabalhando no momento. Tá certo? É importante, então, que isso fique bem claro, porque não é porque eu não estou trabalhando hoje como farmacêutico que eu não vou ter que seguir essas regras. Tá certo? Até uma questão bastante interessante a respeito dessa epidemia que a gente está tendo, que foi feita uma convocação. Não sei se vocês ouviram. Todo mundo ouviu? Todo mundo está por dentro dessa convocação que foi feita para todos os profissionais da saúde? Não. Não? Alguém mais não ouviu nada? Dos 7 que estão aqui, mais ninguém me respondeu. Mais alguém ouviu ou não? Eu tô ouvindo, prof, de boa. Tá, mas você ouviu falar alguma coisa sobre essa convocação que foi feita para os profissionais da saúde? Não. Não? Tá, eu vou explicar rapidamente para vocês o que está acontecendo. Então, pelo fato de a gente estar nesse momento bem particular, o Ministério da Saúde resolveu convocar todos os profissionais da área da saúde, dentre eles, eu não vou saber todos, mas dentre eles os farmacêuticos, os médicos, os enfermeiros, os dentistas, os psicólogos, todos os profissionais da área da saúde, a preencher um cadastro e fazer um curso de capacitação. Então, todos nós que somos inscritos nos devidos conselhos, inclusive nós farmacêuticos, tivemos que fazer um cadastro, preencher um cadastro lá, e com esse cadastro foi liberado uma capacitação, um curso de capacitação para a gente fazer, que é obrigatório. Esse curso de capacitação, quem que está falando, Raquel, não está ouvindo nada? Ou está muito baixo? Mais alguém não está me ouvindo? Quer dizer, todo mundo está me ouvindo? Eu tô ouvindo. Eu também. Tá, tem bastante gente falando que está ouvindo. Ah, só falando aqui para a Raquel para ela ver se o microfone dela não está desligado. Tá, Johnny, não tem problema. Qualquer coisa, o William também não está ouvindo? Deve ser problema com o... Deixa eu ver aqui. Deve ser problema com o programa. Bom, gente, deve ser problema com o programa. O que eu vou passar para vocês é o seguinte. Quem que estava mandando mensagem era a Ana? Todo mundo me ouve agora?
Sim, professor, Oi. estão pedindo também para te usar um outro método nas próximas aulas, aquele Teams. Não sei se o professor conhece. Sim, era para ser pelo Teams. Como eu estava falando no comecinho da aula, eu não consegui ainda adaptar ele, mas para a próxima aula eu vou trocar. Podem ficar tranquilos, Tá bom, tá? então vou avisar ali, tá? Tá. Uhum. E Obrigada. faz o seguinte, fala para quem, se tiver muita gente que não está ouvindo, que daqui a pouquinho eu já vou disponibilizar o material. Sinto muito, mas daqui a pouquinho já disponibilizo o material. Espero que todo mundo possa ouvir, Uhum, tá? tá. Bom, eu vou continuar então, tá bom? Então, como eu estava falando para vocês, todos os profissionais foram convocados a fazer esse cadastro e fazer essa curso de capacitação. E nesse cadastro, você, como profissional, tinha que ir lá, num determinado ponto do cadastro, dizer se você, caso seja convocado, ou caso seja necessário, o governo pode te convocar para trabalhar por causa da epidemia. Se vocês lembrarem da aula passada, onde se fala das obrigações do farmacêutico, tem um momento que fala, dentro da legislação, que em casos de epidemia, em casos de problemas na nossa nação, nós somos obrigados, caso sejamos convocados, a prestar serviço para o governo, prestar serviço para a nação, mesmo que seja de forma gratuita. Então, isso aconteceu agora. Está acontecendo agora, na verdade. O governo, então, fez esse cadastro para que eles tenham um controle de todos os profissionais e, caso seja necessário, eles vão convocar os profissionais que se colocar à disposição. Então, o que vai acontecer? Num primeiro momento, se for necessário, o governo vai convocar os farmacêuticos para trabalhar em diferentes locais para tentar diminuir essa epidemia toda. Então, eles vão chamar quem? Vão chamar aqueles que, quando fizeram o cadastro, se colocaram à disposição. Dizem que sim, querem ajudar e querem que eles podem ser chamados, que eles vão participar, tá? Em um segundo momento, caso ainda precise de mais gente, o governo pode chamar os que não se pronunciaram a favor, tipo, não estou me colocando à disposição no momento, mas o governo pode mesmo assim chamar, tá? Então, só para comentar a respeito disso, para que vocês saibam que as coisas realmente acontecem e estão acontecendo nesse momento. Então, coisas que antes nunca aconteceram, nesse momento estão acontecendo e elas estão previstas no nosso Código de Ética. Bom, enfim, isso vale para quem está trabalhando, então todos os farmacêuticos que estão trabalhando no momento foram obrigados a preencher esse cadastro, e os farmacêuticos que não estão trabalhando, mas que são inscritos no conselho, também foram obrigados a preencher esse cadastro. Bom, então isso estava na parte das obrigações. Só para a gente encerrar, a gente falou então de direitos, deveres, obrigações do farmacêutico, e agora a gente vai para um outro tópico que fala sobre publicidade e a respeito de trabalhos científicos. O que acontece, o que pode acontecer quando você faz alguma coisa errada, quais são as situações que são erradas quando você está fazendo um trabalho científico. Então, da publicidade, é vedado ao farmacêutico divulgar assunto ou descoberta de conteúdo inverídico. Então, aqui é um ponto que fala da questão de você não poder, de repente, começar a propagar uma informação se ela realmente não for verdadeira, né? Então, uma informação que não tenha comprovação científica. Aí até eu trouxe e coloquei aqui embaixo alguns exemplos, vocês estão conseguindo ver aqui os exemplos, que
vira e mexe saem aí na mídia de fake news mesmo em relação a um medicamento, em relação a algum tratamento, alguma coisa. Então, tipo, paracetamol estaria infectado com vírus machuco, um vírus que nem existe, né? Vacina contra a gripe H1N1 conteria altas doses de mercúrio. Então, informações que não são verdadeiras, e essas informações que estão colocadas aqui, elas são descaradamente falsas, né? Mas o farmacêutico ele não pode, e está descrito isso, então, no próprio Código de Ética, que ele não pode divulgar um assunto ou uma descoberta que não seja verdadeira ou que não tenha uma comprovação científica. Então, eu não posso, como farmacêutico, ficar passando esse tipo de mensagem para as pessoas. Certo? Outro dado importante que tem no Código de Ética é o item seguinte: publicar em seu nome trabalho científico do qual não tenha participado, ou atribuir-se a autoria exclusiva quando houver participação de subordinados ou outros profissionais farmacêuticos ou não. Vocês vão fazer um trabalho esse ano, a EP, e de repente vocês são um grupo, né? E de repente pode acontecer de, em algum momento, alguém que não participou, que está, né, dentro do grupo, mas não participou, chegar lá no final e falar assim: coloca meu nome, eu não participei, mas coloca meu nome nesse trabalho. Dentro da faculdade, é uma questão não ética. Dentro do meio profissional, é uma questão um pouco mais pesada. É uma questão ética, e é uma questão ética que pode te trazer algum tipo de problema. Então, é muito comum, quando você está na faculdade, você faz o seu TCC, ou depois que você continua estudando em uma especialização, um mestrado, você fazer alguns trabalhos científicos e publicar esses trabalhos. Então, você só pode realmente publicar o seu nome no trabalho se você participou dele. Caso contrário, você pode ser penalizado por isso. Certo? E a mesma coisa com outros profissionais. De repente, você fez um trabalho com um grupo de pessoas, você vai lá, no final do trabalho, encerra o trabalho e coloca você como único autor, publica ele como só seu e deixa os outros de fora. Isso também é um problema ético que pode trazer problemas para o profissional. O que mais que é vedado? Então, promover publicidade enganosa ou abusiva da boa-fé do usuário. Então, aqui a gente tem até um exemplo que é bem recente. Saiu no jornal falando: dona de farmácia é presa por vender medicamento anticoronavírus. Então, ela se aproveitou de uma situação, essa situação de quase histeria que as pessoas acabaram por passar, por sofrer, e começou a tentar, né, conseguir um lucro fácil trabalhando com essa questão do medo das pessoas. Então, trabalhou com uma mentira, né, uma publicidade enganosa, a partir do momento que ela começou a propalar, publicar por aí, talvez, se eu não me engano, foi pelo Facebook da farmácia mesmo, falando que tinha produto que ajudava a combater o coronavírus. Então, dá para ver ali na foto que a polícia acabou fechando a farmácia, ela foi presa e, além de sofrer todas as penas, né, civis, então talvez ela seja processada e tudo mais, ainda no conselho ela vai passar pelo conselho de ética, vai ser julgada, e se o conselho achar por bem dar uma pena para ela, ela vai sofrer uma pena que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, que pode ser desde uma notificação
até a expulsão do farmacêutico do quadro de farmacêuticos, e ele nunca mais poder atuar. O que mais? O item seguinte continua dá para continuar nessa mesma história. Anunciar produtos farmacêuticos ou processos por quaisquer meios capazes de induzir ao uso indevido e indiscriminado de medicamentos e outros produtos farmacêuticos. Então, na verdade, ela acabou por anunciar esses produtos que não tinham esse efeito, induzindo as pessoas a comprarem e utilizarem uma substância que não tinha necessidade. E mais, no último item ali, falando mais uma vez da questão de trabalho científico, é vedado, então, ao farmacêutico utilizar-se sem referência ao autor ou sem a sua autorização expressa de dados ou informações publicados ou não. Então, quando vocês forem fazer o trabalho de vocês, vocês vão ver que a cada informação que vocês colocarem no trabalho de vocês, vocês têm que referenciar essa informação, ou seja, dizer de onde vocês tiraram essa informação. Então, foi de um jornal, foi de uma revista, foi de um artigo, qual que é o autor desse artigo e assim por diante. Então, toda informação ela tem que ser referenciada, você tem que dar o nome do autor, para evitar de repente, as pessoas se apoderarem das suas informações e passarem a utilizar as suas informações como sendo delas. De repente, alguém descobre lá a cura do coronavírus, publica isso, eu vou lá, publico a mesma coisa e coloco meu nome, e daí eu digo assim, fui eu que descobri. Então, para evitar que isso aconteça, todo trabalho tem que ter referenciado de onde você tirou as informações. Até porque, senão, ele não vai ser publicado. Nenhuma revista vai querer assumir a publicação de um trabalho que não tenha essas referências. Em relação às relações profissionais, então, farmacêutico frente a outros farmacêuticos e farmacêutico frente aos outros profissionais da equipe de saúde. Ele tem que se comprometer a manter relações cordiais com a equipe de trabalho, observados os preceitos éticos, ou seja, ter um bom relacionamento com os seus companheiros de equipe, né, os seus colegas de trabalho, respeitando, obviamente, o trabalho de cada um, e sabendo exatamente até onde você, como farmacêutico, pode ir dentro de uma equipe. Então, você saber até que ponto vai o seu trabalho e saber que a partir daquele momento em diante não faz mais parte do seu trabalho, mas faz parte de outro profissional. Então, saber os limites seus e de cada um. Então, é importante que se mantenha essa relação cordial entre todos e isso é uma forma de que isso aconteça. Você sabendo os seus limites e não tentando ultrapassar nunca os seus limites e também não deixando que os outros tentem se apoderar da sua função. O que mais que se fala em relação a isso? Adotar critérios justos nas suas atividades e pronunciamentos sobre os serviços e funções confiados anteriormente a outro farmacêutico. Então, imaginem que vocês vão trabalhar num determinado local, assume a função de um outro farmacêutico, então um farmacêutico trabalhava nesse local, ele saiu desse emprego e você entrou no lugar. Por mais que você perceba que talvez o trabalho dele não tenha sido, digamos assim, o melhor trabalho do mundo, tenha falhas e tudo mais, você não pode ficar simplesmente sair por aí e começar a falar que o trabalho do seu colega era uma porcaria, que ele não fazia as coisas direito. Então, existe o respeito entre os profissionais, né? Simplesmente, ao invés de falar qualquer coisa, simplesmente é melhor se calar, para evitar que, de repente, esse falar demais seu possa vir a trazer problemas para você. Porque talvez esse falar demais faça com que você possa sofrer um processo ético. Então, para evitar isso, é melhor você simplesmente se calar.
Que mais? Prestar colaboração aos colegas que dela necessitem, assegurando-lhes consideração, apoio e solidariedade que reflitam a harmonia e o prestígio da categoria. Nós, como profissionais farmacêuticos, nós temos que ser unidos, um cuidar do outro, ajudar o outro, auxiliar o outro quando for necessário, para que um dia, quando a gente precisar de algum auxílio, a gente precisar da ajuda de alguém, a gente possa contar com os outros também. Então, isso só fortalece a profissão, isso só faz com que o profissional seja cada vez mais forte e cada vez mais reconhecido. E eu vou falar uma coisa para vocês, isso acontece e acontece muito. Se a gente for pegar, por exemplo, a área hospitalar, cada hospital tem que ter lá 1, 2, 3, 4 farmacêuticos. E muitas vezes acontece no meio de um dia de trabalho, simplesmente acabar um determinado medicamento. E você não pode deixar o seu hospital sem o medicamento, você tem que fazer uma reposição imediata. Muitas vezes você não consegue de uma distribuidora que eles te entreguem de imediato. Às vezes é muito mais fácil você conseguir um medicamento de imediato emprestado de um outro colega de um outro hospital que tenha esse mesmo medicamento numa quantidade maior. Isso acontece muito. Hoje eu empresto para o meu colega de um outro hospital e devolvo, e ele me devolve quando for possível. Daqui uns dias eu vou precisar dele e ele vai me emprestar com certeza. Então isso acontece muito e isso fortalece bastante a profissão. Prestigiar iniciativas de interesse da categoria. Uma das iniciativas que deveria mais ser prestigiada hoje em dia, que infelizmente os farmacêuticos não prestigiam, é a questão do próprio salário. O farmacêutico ele se une em várias causas diferentes, mas quando ele precisa se unir para prestigiar a própria profissão e o próprio profissional, principalmente em relação ao salário, eles deixam muito a desejar. Vocês vão ver lá no futuro, vocês vão lembrar disso, eu comentando com vocês que na hora de realmente o farmacêutico se unir para conseguir ter força, para conseguir batalhar um salário melhor, simplesmente as pessoas, cada uma fica no seu campo e elas acabam não se unindo. Esse é um dos grandes problemas da profissão farmacêutica. Empenhar-se em elevar e firmar seu próprio conceito, procurando manter a confiança dos membros da equipe de trabalho e dos destinatários do serviço. Então, você saber que você é um profissional capaz e ter uma autoestima profissional bastante grande faz com que os seus colegas que trabalham com você, os seus colegas de equipe, percebam você melhor, percebam o seu trabalho melhor, ao mesmo tempo que quem vai receber o seu trabalho também vai sentir uma confiança maior e vai se sentir mais seguro quando recebe essa atenção sua ou esse trabalho que foi feito por esse profissional. Então é bastante importante isso, vocês terem uma autoestima profissional bastante grande, sabendo que vocês realmente sabem e são capazes de fazer. Manter relacionamento harmonioso com outros profissionais, limitando-se às suas atribuições no sentido de garantir unidade de ação na realização das atividades a que se propõe em benefício individual e coletivo. Está acabando o tempo, gente, eu vou dar uma acelerada aqui, tá? Então, ter uma relação boa com todos os profissionais, os outros profissionais da equipe de saúde, e cada um sabendo quais são seus limites dentro da sua área de trabalho. Denunciar fatos que contrariam os postulados éticos da profissão. Então, você, como farmacêutico, vê um outro colega seu fazendo alguma coisa errada. O que você deve fazer? Denunciar. Respeitar as opiniões de farmacêuticos e outros profissionais, mantendo as discussões no plano técnico-científico. Então, por mais que você tenha, como profissional, você tenha uma opinião contrária a um colega seu, você deve respeitar, por mais que você não concorde com ele.
Tratar com respeito e urbanidade os farmacêuticos fiscais, permitindo que promovam todos os atos necessários à verificação do exercício profissional. Aqui está ligado com a questão da fiscalização, é a obrigação dos profissionais serem fiscalizados, é a obrigação dos farmacêuticos fiscais fazerem a fiscalização do profissional. Isso tem que ser feito de uma forma bastante tranquila, não é porque você está sendo fiscalizado que você tem que se sentir ofendido, tem que se sentir rebaixado, qualquer coisa assim. Um outro item fala das relações com os conselhos federal e regionais de farmácia. Então, os conselhos regionais podem fazer a sua própria legislação para dentro do seu estado. Então, nós temos o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, ele faz uma legislação que abrange todo o estado do Paraná. E tem o Conselho Federal, que faz uma legislação que abrange todo o país. Então, existe essa hierarquia e essa possibilidade de o Conselho Federal criar leis e os conselhos regionais ou estaduais também criarem as suas próprias leis. E nós, como profissionais, temos, então, que observar quais são essas regras e cumprir essas regras. Quando o conselho pedir informações para nós, como profissionais, nós temos que ser fiéis a essas informações e responder, então, dar respostas claras e verdadeiras. Quando a gente perceber conduta ilegal ou antiética de algum outro profissional, isso já falando algo que já foi falado anteriormente, às vezes acontece de várias vezes vários pontos falarem a mesma coisa na legislação. Quando você perceber um colega seu fazendo alguma coisa que é ilegal ou antiético, você tem que fazer, então, um comunicado ao conselho do seu estado, conselho regional. Atender convocação, intimação, notificação ou requisição administrativa no prazo determinado, feitas pelos conselhos federal e regional de farmácia, a não ser por motivo de força maior, etc. Então, qualquer convocação ou intimação que for feita, você é obrigado a atender. Então, por exemplo, você é convocado a participar das eleições para presidente do conselho. Você é obrigado a participar dessa eleição. Só se em algum caso especial você fica liberado disso. Caso contrário, você é obrigado a participar e dar o seu voto. Tratar com respeito e urbanidade os empregados, conselheiros, diretores e demais representantes dos conselhos federal e regional de farmácia. Então, quando você for até a sede do conselho, seja aqui de Curitiba, seja o Conselho Federal, pede-se que tratem todos os profissionais com respeito. E aqui uma frase gigantesca que basicamente fala o seguinte, resumindo para vocês. Vocês podem trabalhar como farmacêuticos em uma farmácia, por exemplo, mas se vocês tiverem um segundo emprego, vocês têm que comunicar ao conselho que vocês trabalham em um outro determinado local. Seja esse local farmacêutico ou que não tenha nada a ver com a área de farmácia. Daí você tem que mandar todas as informações a respeito do local, da empresa, qual que é a sua atuação, o que você faz dentro da empresa e tudo mais. Basicamente é isso que fala esse item aqui. Das infrações e sanções disciplinares, então, como eu comentei anteriormente, né, conforme o grau e a gravidade do que se faz de errado e contraria o código de ética, a gente vai ter algum tipo de sanção disciplinar, que pode ser desde uma advertência ou uma advertência com o emprego da palavra censura, que é quando as coisas são situações mais simples. Se tem uma situação um pouco mais grave, pode passar uma multa, que pode ser no valor de 1 a 3 salários mínimos regionais, então, do Estado, né? Então, essa multa, ela pode ser desde 1.000 e pouquinho até
R$ 3.000, que é o valor do salário de farmacêutico. Se for mais grave ainda, o farmacêutico pode ser suspenso num período de 3 meses até 1 ano, e em casos mais graves ele pode ser até eliminado do quadro de farmacêuticos e ser basicamente expulso, perder o seu diploma e não poder mais atuar como farmacêutico no país. Então, dessa forma, a gente termina o código de ética. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que queira falar? Professor, Diga. eu tenho uma dúvida, mas não sei se é muito referente ao que o professor falou ali, que eu ouvi falar que o MEC autorizou a formatura de alunos com 75% da carga horária, alunos de farmácia, Sim. Uhum. medicina. Exatamente por causa dessa pandemia. É uma situação de emergência, então eles estão autorizando. Então, mas é para quem está lá no final e já fez 75% dos estágios. Sim, mas daí, por exemplo, daí depois a pessoa se forma, não precisa voltar de novo a estudar. Daí, no caso, Ela já se forma já sai e não como... precisa voltar Sim, mais. sim. Uhum. Interessante. Exato. E, se eu não me engano, está mais ligado, tá ligado principalmente à questão do estágio, que tem que ter 75% no mínimo de estágio já cumprido, para que ele já tenha uma prática profissional, né? Que ele saia no mercado já mais ou menos treinado. Ah, bom. Então tá, obrigada, Tá? professor. Mais alguma Obrigada. pergunta? Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Eu acho que é um não, então, né? Então, gente, vamos encerrar por aqui. Me desculpem esses problemas que aconteceram aí. Eu acredito que seja problema do próprio Zoom mesmo, porque vocês devem ter ouvido falar que ele estava com problema, estava com possibilidade de acessarem e conseguir dados. Aí ontem a gente recebeu um documento dizendo que já foi feita a atualização, então ele já está seguro, mas pelo jeito consertaram alguma coisa e acabaram por criar um outro problema, porque não era para ter gente sem ouvir o que eu estava falando, né? Mas semana que vem a gente vai lá pro outro aplicativo e lá vai ser mais fácil. O pessoal já está usando, diz que está dando tudo certo. Então a gente já migra para lá, tá bom? Já vou pedir desculpas antecipadamente, que como vai ser a primeira vez que eu vou trabalhar, se de repente der algum tipo de problema, mas eu espero que não dê nada. Tá certo? Tá bom, professor. Boa noite. Boa noite. Então, só não esqueçam de fazer atividade. A atividade está relacionada, então, com o código de ética, que eu estou pedindo uma opinião de vocês. O que vocês acham? O que vocês acharam? Se vocês esperavam tudo isso, se sabiam que existia tudo isso dentro da profissão ou não. Então, é só, na verdade, dar a opinião de vocês, tá bom? Tá. Gente, muito obrigado. E façam atividade, rapidinho, e descansem que amanhã tem mais, tá bom?